Eu acho, primeiro, que o Pedro Abad ele não tinha como gestor os quesitos para assumir um clube. Particularmente, eu acho isso. Ele veio no movimento forte da Flu-Sócio, que tinha como candidato inicial o Mário Bittencourt, e teve uma briga entre a liderança da Flu-Sócio e o Mário Bittencourt, entre o Peter e o Mário Bittencourt se destacou, e o Pedro Abad foi escolhido para ser o candidato da Flu-Sócio, que era muito forte no clube. E a Flu-Sócio ganhou com o apoio dos esportes amadores, e de repente caiu isso no colo do Abad. O Abad, como pessoa, ele é um cara espetacular. Eu gosto muito do Abad, é um cara muito tranquilo, é um cara que não tem ranço político, entendeu? Ele, dentro da cabeça dele, ele ia pensar o que era melhor para o Fluminense. Então falaram, Michel tem um projeto de saúde, ele me chamou para conversar. Na época estava a Karina trabalhando, a Karina Serói, que era braço direito dele. Hoje a Karina é a pessoa que me ajuda a fazer o meu curso, né? Ela é uma estrategista, então o curso que eu lancei é ela que está fazendo, a parte toda de organização e estratégia. E só que você começou a trabalhar com ele, você vê tudo o que você falou junto, uma herança complicada, uma herança financeira, uma pessoa que talvez não tivesse o conhecimento a fundo do futebol para fazer isso. Eventualmente, o Fluminense tem essa coisa ainda muito política de você trazer os... Você nunca teve alguém que falou o seguinte, olha, eu vou montar com as pessoas que eu considero que são melhores, independente de onde elas vieram. É sempre a galera que vem junto. E isso não é o ideal. Eu mesmo, no departamento médico Fluminense, eu tive um determinado momento que era coxa de retalho. Então tinha um fisioterapeuta que era indicado por um, isso eu combati muito, a gente conseguiu mudar isso com o tempo, mas você não conseguia formar uma equipe de confiança. Curiosamente, no América, eu tinha uma equipe que eram 3 pessoas que, porra, davam a vida pela gente, um pelo outro. Então, o departamento médico do América botou para jogar Valber, Robert, tudo jogador arrebentado em fim de cadeira, e a gente dava show. Tanto que a gente foi para a final, e o fisioterapeuta Marcelo Costa, que depois veio para o Fluminense comigo, e depois foi parar no Paris Saint-Germain durante anos, mora na França hoje, em Biarritz, ele é na nossa equipe, entendeu? E o futebol tem muito isso. Você traz um monte de gente que fez campanha, parece que você tem uma troca, olha, você faz campanha que eu te trago, e isso não é para mim um modelo ideal, isso é coxa de retalhos. Eu acho que o Abad também sofreu um pouco com isso, entendeu? Mas eu acho que a maior coisa é a seguinte, é um clube difícil de administrar, porque se esse clube fosse superavitário, se você entrasse com caixa positiva, não tivesse milhões e milhões de dívidas, ia ter um monte de gente querendo ser presidente. Essa que é a verdade. As pessoas não querem ser presidente para não pegar um buraco desse tamanho, ainda mais com responsabilidade civil nas costas, muitas vezes, do presidente do clube. Entendeu? Civil e financeira. Então, eu acho que o Abad talvez não fosse a pessoa ideal, né? Não estava preparado para isso. Tanto que na época eu fiz campanha para o Mário. Eu entendia que o Mário e o Tenório estariam mais preparados, até porque trazem uma veia de gestão maior. Enfim, não é exatamente o que eu vejo acontecer 100%, mas eu vejo talvez um pouco mais de conhecimento. E o Abad acabou cedendo, porque realmente ficou uma coisa insuportável, ameaça a família, ameaça filho, eu vi coisas assim que eu não entendo como as pessoas fazem isso com o ser humano. E o Mário, que tem tido uma performance no campo até que a gente está se surpreendendo, ele tem a vantagem de não ter jogo e não ter torcida, porque ele também iria, eventualmente, em determinados momentos, enfrentar alguma resistência que muitas vezes é política, muitas vezes é passional. O torcedor, ele é muito passional. O torcedor, ele é um cara de cismas, ele cisma com aquilo e vai, ou ele pega o ranço de um jogador e não tem nada que possa fazer para mudar aquilo. E a razão que eu talvez tinha uma boa relação com a maioria das pessoas, inclusive dentro das organizadas, eu era um cara muito querido dentro das torcidas organizadas, até hoje sou querido por gente da Força Flu, da Young Flu, sabe? Tirei torcedor de futebol, cheguei a tirar torcedor em Moça Bonita de dentro de Camburão. O torcedor estava sendo preso, eu fui falar com um policial com o uniforme do Fluminense para tirar um torcedor que era conhecido meu de dentro do Camburão, com o negócio de briga. Então, assim, acabou que desenvolveu uma relação muito amistosa, que foi a que eu desenvolvi, principalmente com a imprensa. Você lembra que em 2012 eu já não estava no futebol há 2 anos, que quando o Rafael Marques teve aquele grave problema, quem acabou resolvendo fui eu. Então, cara, isso você consegue com network, ficando, pelo menos tendo a simpatia da maioria das pessoas, não da totalidade. Torcedor de futebol não tem isso. Eu vi um comentário uma vez, quando eu saí do futebol, uma vez, que o torcedor colocou: ele tinha que sair mesmo, todo mundo sabe que ele é rubro-negro.
Pô, eu tenho escudo do Fluminense tatuado no braço. Então, assim, o senhor é rubro-negro, não, mas é que o senhor não é modinha. O senhor tatuou o Fluminense para ser diferente, entendeu? O rubro-negro só para variar um pouco. Maluquice tem de tudo quanto é lado. Então, assim, eu trago muita história bacana. Depois que eu saí do futebol profissional do Fluminense, eu trago muita coisa bacana ainda, principalmente do que? Na relação. Você vê só, você mesmo, Rafael Paiva, cara, sei lá, 10 anos depois, você lembra que, pô, o Michel pode contribuir um pouco com o nosso canal. E eu jamais iria recusar isso, porque eu sou um grande estimulador de trabalhos, iniciativas, de trabalhos de vanguarda e de pessoas jovens que querem mostrar o seu trabalho. Acho que é um direito legítimo e que cabe a gente, dentro de uma relação, fazer isso. E a empresa sempre foi muito bacana comigo, eu nunca tive problema. Obrigado pelo elogio de jovem, tá? Isso é importante para mim. Mais do que o canal, claro. Eu acho que o Fluminense ainda ele está preso. Eu não vou dizer que o Mário não tem desejo que isso aconteça, não, porque o Mário, com todos os defeitos que eventualmente possa ter, ele é um apaixonado pelo Fluminense. Ele ama o Fluminense, ele é tricolor doente, sabe? Ele tem uma coisa nata dele. Mas, assim, ele é muito novo. Ele sempre quis ser presidente novo. Eu cheguei a perguntar para ele por que tão novo, né? Mas era o sonho dele. Um sonho que ele sustentava há muito tempo, não é um sonho de agora. O Mário trouxe essa coisa de ser presidente há muito tempo. Mas eu não vejo o Fluminense conseguir hoje ainda uma estrutura organizacional que nos permita acreditar que ele está mais para o lado de crescer com o Flamengo do que cair como o Botafogo. Eu não consigo perceber isso ainda. Eu vejo uma coisa muito... sempre assim, a gente está sempre andando na beira pega aquela fita, a gente está na beira da fita, a gente não sabe se a gente vai cair ou se a gente vai completar. Eu vejo muito Fluminense assim. Eu acho que eles acertaram com algumas coisas, né? Todo mundo critica, as pessoas gostam de criticar as contratações ruins. Eu prefiro elogiar as boas, né? Eu acho que eles acertaram com o Lucas Claro, eles acertaram com o Nino, sabe? O próprio Iago, sabe? Acertaram com coisas. Agora, nessa contratação, me parece que o Abel Hernandes tem entrado aí também, tem dado conta do recado na hora que precisa. Sabe? Então, teve coisas que não funcionaram, eventualmente, o Ganso, sabe? Eu acho que o Ganso foi uma coisa de autoestima. Na hora que o Ganso veio, a autoestima do Fluminense estava lá embaixo. Trazer o Ganso teve um lado ruim, teve alguns lados bons, como as coisas na vida que são. Mas eu ainda não consigo sustentar o futuro do Fluminense como algo concreto. Eu vejo o Mário perceber dessa forma, o que me anima, porque ele é o presidente do clube. Se ele não acreditar, ninguém pode acreditar, né? Se ele, como presidente, não acreditar, estamos fritos. Acho que tinha que se desvincular dos laços políticos. Eu acho que o Mário tinha que estar somente com pessoas que ele reputa como sendo as ideais para cada posto e para cada cargo. Isso é o que eu vejo. É fácil fazer isso na política do Fluminense? Não, porque o Fluminense é um clube enraizado politicamente. Você vai para uma eleição sabendo que o esporte amador vai decidir essa eleição. O esporte amador não tem os mesmos interesses que o esporte profissional. Eu fui do tiro do Fluminense, nunca competi, mas eu, quando o Peter era presidente, eu fui para o departamento de tiro, fiz curso de tiro primário avançado, frequentava o tiro do Fluminense, e eu sabia muito bem qual era a cabeça deles lá. Era uma cabeça voltada para o esporte amador. Então, acho que essa coisa do social ela é complicada. Eu acho que o Fluminense tinha que ter uma divisão muito clara entre o futebol e o social, para que um não fique fagocitando o outro. Mas é mais ou menos isso.